Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais um conto. Dessa vez vamos falar sobre A Pequena Sereia, na versão original, do Hans Christian. Assim como o Patinho Feio também foi a versão dele. Eu vou deixar o link na descrição dos dois contos para quem quiser ler, porque eu vou, trazer aqui de uma forma mais enxuta, mais resumida. Nós estamos mais acostumados com a versão da Disney, por exemplo. E essa versão não tem nada a ver, até porque A Pequena Sereia, na versão do Hans, não é uma história de amor. Tem também essa parte, seria a base, vamos dizer assim, do conto. Então, sim, ela também é uma história de amor, mas ela não é só uma história de amor. Aqui eu quero trazer como uma história de identidade, de pertencimento, coisas assim, nesse caminho. Eu vou começar o conto pela parte que a Pequena Sereia recebe a autorização para poder ir para a superfície e observar a vida humana, observar como é a vida ali na superfície. Quando ela sobe, ela vê um navio muito grande e nesse navio está tendo uma festa. E ela fica ali observando aquela festa. Tem fogos de artifício, tem música, dança. E ela fica ali fascinada, observando aquilo tudo. Até que um momento ela vai avistar o príncipe, né? Até então acho que ela não sabia, não me recordo muito bem, mas parece que ela não sabia que era o príncipe em si. E ela fica ali fascinada por ele. Então passa um bom tempo onde o que a Pequena Sereia vai fazer no tempo dela de observar a superfície é ficar observando a festa e o príncipe. Em algum momento começa uma tempestade muito forte e o navio naufraga. O príncipe cai na água e, por estar uma tempestade, violenta, muitas ondas, aquela coisa toda, ele iria afundar. A Pequena Sereia salva ele, o leva para uma praia e o deixa ali para que alguém possa resgatá-lo. Ali perto tinha um convento, então logo umas mulheres vieram para resgatar ele. Primeiro veio uma, em específico. Essa moça viu a situação, foi chamar as outras. Enfim, o príncipe é resgatado, a Pequena Sereia volta para casa. Só que a Pequena Sereia passa a ficar muito encantada e até a gente pode dizer obcecada pelo príncipe, pela vida na superfície, pelos humanos e por um detalhe muito interessante que é pela alma humana, pela alma, que as pessoas possuem e que depois da morte essa alma ela não morre, ela vai para um lugar celestial, Assim era passado pela avó da Pequena Sereia, Ela contava as histórias ali dos seres humanos e uma delas era a história da alma humana. As sereias, no conto, não possuem alma. Elas vivem muitos e muitos anos, muito mais do que os humanos, e quando as sereias morrem, elas viram espuma do mar. Elas vão desaparecer, vamos dizer assim. E daí se seguiu a obsessão da Pequena Sereia. Sempre que ela podia, ir até a superfície, ir até a praia onde tinha o castelo do príncipe. Então, sempre que a Pequena Sereia podia, ia ficar observando o príncipe, os humanos, os barcos. Era onde ela passava mais o tempo dela. Dia após dia, era assim que a Pequena Sereia estava vivendo. Até um momento que ela percebeu que não estava feliz, não estava satisfeita com a vida que ela tinha. Começou a sentir essa vontade muito grande de estar na superfície, de ser humana também, de tentar, conquistar o príncipe e também de ter a alma humana. Com isso, ela toma a decisão de ir até a feiticeira do mar. Indo na feiticeira do mar,
Ela nem precisa falar nada, a feiticeira já, né, pelos poderes dela, já sabe o que a pequena sereia está sentindo e o que ela quer. E a feiticeira vai pedir em troca a língua da pequena sereia. A pequena sereia tinha a voz mais bonita, né, de todo o oceano e, quiçá, da terra. A feiticeira sabia disso, né? Ali no oceano todos sabiam disso. Então ela pediu em troca de transformar a pequena sereia em humana a língua, a voz da pequena sereia. Elas fazem então esse acordo, né, essa troca, e a feiticeira do mar avisa a pequena sereia que algumas coisas iriam acontecer. No momento que a pequena sereia tomasse a poção para trocar a cauda pelas pernas humanas, primeiro ela iria sentir uma dor excruciante. Segundo, ela iria passar a sentir dor toda vez que ela pisasse no chão, então o andar dela ia ser sofrido demais, porque a sensação iria ser dela estar pisando em facas. E também tinha um ponto muito importante. A pequena sereia precisava, era imprescindível que ela fizesse, que ela conseguisse fazer o príncipe amá-la e casar com ela especificamente, isso. Porque caso o príncipe casasse com uma outra pessoa, a pequena sereia ia morrer. Nada disso foi o suficiente para a pequena sereia, né, ficar. Não, então eu vou pensar melhor sobre isso. Não, ela sentiu um medo, ela ficou assim, mas fez o acordo. Então, chegado o pôr do sol, ela toma a poção. Realmente, ela sente uma dor insuportável, então ela desmaia. Quando ela acorda, ela está com as pernas e o príncipe está lá, né, acudindo ela. Ele a leva para o palácio. Ele fica encantado com ela porque, mesmo ela sentindo muita dor na hora de andar, a pequena sereia ainda anda graciosamente, ela se movimenta graciosamente. E também porque ela é uma das mais bonitas. E assim eles vão tendo um tipo de relação que a princípio não é amorosa, pelo menos não fica claro ali no conto. Se inicia como uma amizade, né? Porque acabou que ela fica ali como um acompanhante do príncipe, né? Eles estão sempre juntos, só que ela não fala, né? Ela não tem a língua, ela não fala, então é uma relação onde ela escuta mais o príncipe e o entretém ali com danças, com a presença e a beleza dela. No meio disso tudo, tem uma coisa importante que o príncipe confia nela, que é o príncipe, ele já tem uma pessoa que ele ama, que ele é muito afeiçoado. E é justamente a mulher que o encontrou na praia e o ajudou. Só que para ele nunca mais vai ver essa moça. Então ele fica, vamos dizer assim, ele se contenta com a pequena sereia, porque ele fala para ela, ela o lembra essa moça da praia, elas são parecidas, né? Tem belezas parecidas. Então, se fosse para ele escolher com quem ele iria casar, já que ele não pode casar com essa moça da praia, ele casaria com a pequena sereia. Só que ele é um príncipe, ele precisa casar com uma princesa, né? Que a gente sabe que o enredo é sempre esse. Então, quando chega a hora dele precisar cumprir com essa responsabilidade, ele já estava prometido para uma princesa do reino vizinho. Então, chega o momento dele pegar a caravana dele e ir para o reino vizinho conhecer a noiva. Quando eles chegam lá, eles não encontram a noiva logo de cara, porque ela não estava no reino. Então, eles ficam ali nos festejos, nos bailes, até o dia da princesa voltar. Quando ela volta, ela é ninguém mais, ninguém menos do que a moça da praia. Ela estava no convento, passando um tempo no convento, para aprender os costumes reais. Quando essa princesa chega, né, e ele vê que é a mulher que ele é apaixonado, fica tudo bem para eles. Ele aceita de bom grado o casamento, então não demora para eles casarem. E como a feiticeira tinha falado, quando
o príncipe casasse com uma outra pessoa que não fosse a pequena sereia, ela iria morrer. Então, na noite do casamento, assim que o sol surgisse, a pequena sereia ia morrer. Ainda teve ali uma tentativa das irmãs da pequena sereia de contornarem a situação. Elas foram até a feiticeira, pediram alguma coisa que pudesse ajudar a irmã delas, deram os cabelos delas, que eram uma das características mais fortes da sereia, mais importantes. Elas sacrificaram essa parte. A feiticeira, em troca, deu uma adaga e falou que a pequena sereia tinha que matar o príncipe com essa adaga. O sangue dele tinha que jorrar aos pés dela, que aí ia ter de novo a transformação, né? Ia sair os pés e ia voltar a cauda. E assim ela poderia viver. Então, basicamente alguém vai ter que morrer. Ou é a pequena sereia ou é o príncipe. A pequena sereia, no final, não faz isso, não mata o príncipe. E assim que o sol surge, ela se joga na água, porque ela pensava que ia virar a espuma, mas ela não vira nada, ela não vira espuma, ela não vira sereia, ela fica ali, né, flutuando na água e ela não entende o que está acontecendo, até que ela começa a ver uns seres assim ao redor dela, também sem forma, mas tinham uns seres ali, como se fosse uma energia. E no final das contas, o conto vai terminar na pequena sereia se transformando como se fosse um ar. E esse ar é como eu posso trazer assim, comparar com o purgatório, com o limbo. É um tempo onde ela vai passar tendo que fazer boas ações para ela conseguir a tão, né, esperada alma humana. Ela ainda teve uma chance de conseguir a alma humana, mas ela vai ter que passar, se eu não me engano, 300 anos fazendo boas ações, sendo esse ser de ar, assim, de energia, para ela conseguir a tão sonhada alma. E assim o conto se encerra. E aí, esse vídeo vai fazer a gente refletir em cima de algumas perguntas importantes. Então, uma das perguntas poderia ser: por que alguém abriria mão da própria voz para ser amado? O que a voz aqui representa? Por que a pequena sereia acreditou que ela precisava mudar para ser amada? Uma outra que eu acho muito pertinente seria o que acontece quando a gente abandona partes de nós para pertencer. Outra também é: será que a gente vai encontrar amor verdadeiro, encontrar vivências no geral, vivências verdadeiras, quando a gente deixa de ser quem realmente somos? Quando a gente se transforma demais, né? Aqui na história, por exemplo, quando a gente até passa por mutilação, né? Claro que trazendo por uma reflexão psicológica, mutilação psicológica, né? Emocional, interna, né? Porque quantas vezes a gente já não quase ou até fez um ato radical desse, em busca de alguma coisa. Então, a reflexão que eu quero trazer, e eu vou aprofundar no próximo vídeo, porque eu tô fazendo um padrão, assim, de trazer um conto, eu dou uma introdução, no próximo vídeo eu aprofundo alguns conceitos, e, enfim, assim vai. É como se fosse sempre um vídeo em duas partes. O conto e o aprofundar dos conceitos que apareceram nesse conto. Então, no conto da Pequena Sereia, nós vamos refletir em cima da busca obsessiva dela de uma vida diferente, né? De formas diferentes de viver, de obter coisas diferentes que ela não teria dentro de quem ela realmente é, de onde ela pertence. Então, uma busca por algo totalmente diferente e fora da realidade dela. Para onde que isso a levou? O quanto que isso custou? Porque no final do conto não custou só a morte dela,
custou a eternidade dela, porque 300 anos ali tendo que ser um ser de ar, né? Vamos dizer assim, uma energia que vai pairar por aí pelo mundo fazendo boas ações para conseguir uma alma no final. E isso às vezes nem vai ser em 300 anos, porque dependendo do que ela fizer, do que ela não fizer, essa pena pode aumentar, pode diminuir. Enfim, então custou muita coisa desde o início e no final custou a eternidade dela, né? Então, assim, o quanto que custa abrir mão de uma coisa, mutilar uma coisa na gente? Será que com isso vamos ter o que a gente tanto quer? E outra reflexão também que eu acho muito importante é sobre os nossos desejos, né? É ter essa clareza, essa consciência acerca dos nossos desejos. Para onde que eles nos levariam? O que precisamos fazer para alcançar esse desejo? O que eu coloco em jogo para alcançar esse desejo? Então, até isso precisamos ter um cuidado, precisamos ter consciência. E na história mostra o quanto a pequena sereia foi ingênua, também o quanto que ela se deixou levar por um desejo, que ela foi nutrindo ali de uma forma que eu ouso dizer inconsciente. Não vejo a pequena sereia como uma pessoa que estava sendo consciente do que ela estava sentindo, pensando, desejando, idealizando, né? Enfim, então no próximo vídeo eu vou querer aprofundar um pouco mais essas questões com vocês, mas hoje eu já deixo essas reflexões, essas perguntas que eu acho muito pertinentes até para o nosso processo de autoconhecimento. Quantas vezes nós não pensamos em abrir mão de alguma coisa importante sem pensar no custo que aquilo pode ter para a gente alcançar alguma coisa, para a gente se sentir pertencente, amado, visto, ou conseguir certas coisas. Eu tenho um objetivo e eu quero conseguir ele, e às vezes eu faço o que for para eu conseguir. Será que é por aí? Enfim, ficamos por aqui hoje. Prometo trazer o próximo vídeo na próxima terça para a gente poder aprofundar esses assuntos. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês também têm alguma pontuação sobre a história, sobre as reflexões que eu trouxe, coisas que vocês também pensam que podem ser uma boa reflexão para eu adicionar ao próximo vídeo. Enfim, vamos tentar ter uma conversa aqui e até o próximo vídeo.